E aí, pessoal, curtindo o início de uma nova era? Porque é isso mesmo que começou hoje com o novo governo Trump. Se restava alguma dúvida na cabeça de alguém, será que o governo Trump vai tentar mesmo mudar tanta coisa? Será que ele vai ser disruptivo daquele jeito que prometia? Bom, espero eu que o discurso e que o monte de ordens executivas, de decretos que ele vem passando já nesse primeiro dia, que isso tudo tenha mostrado que sim, ele veio para realmente fazer o que ele falava e, portanto, é uma mudança muito mais profunda do que a gente viu, inclusive, no primeiro governo Trump. Eu pego uma frase do discurso, que eu vou me ater mais à agenda de transformação que esse discurso traçou, e que é provavelmente o que a gente vai ver, e eu pego uma frase do discurso que, para mim, encapsula o sentimento básico do que ele quer representar, mas captura também o momento, o prazo mais amplo que eu acredito que os Estados Unidos viva. A frase é a seguinte: deste momento em diante, o declínio da América acabou. Trump é um presidente que é eleito porque há uma percepção dos americanos de declínio do país deles. E eles querem lutar contra isso. Ele traz algumas coisas, ao menos no campo das atitudes, que eu acho que tem sua valia. Um certo nível de orgulho nacional, ousadia, ambição, ter admiração pela própria história. É verdade, tem discursos mais progressistas que às vezes exageram tanto na crítica que fica quase como se fosse uma vergonha a história do próprio país, ou que a gente deveria ter vergonha dela, ou que só olha o lado ruim, não olha as coisas boas, muitas coisas boas. Estou falando dos Estados Unidos, embora isso se aplique também ao Brasil. Agora, é claro, uma atitude de louvar com nacionalismo bobo, tem que só ver o lado bom, é receita para você dar com a cara no chão, e possivelmente cometer muitas coisas ruins também. Mas justamente ser capaz de olhar para a própria história e sentir orgulho, amor pelo país, olha, é um valor positivo. E outra, olhar para o mundo como um lugar de ambição, de oportunidade, de criar, de vencer, também são um certo tipo de espírito que às vezes é necessário, é importante. Agora, saindo desse ponto da atitude, a gente desce um pouco mais para o projeto concreto. E daí a gente vê, ou pelo menos na minha visão, vê que aquilo que o Trump está traçando para a América, está traçando para os Estados Unidos, não vai impedir declínio nenhum. É parte do declínio. Para mim, o Trump simboliza que os Estados Unidos elegeram um líder que encarna o nosso estado psicológico no declínio, que é o quê? A perda da autoconfiança. Uma atitude de fechamento, uma atitude reativa com relação ao mundo, uma atitude hostil para com outros países. Por isso a perda de autoconfiança, porque você acredita que na relação com os outros você sai perdendo, sabe? Então você tem que se fechar e se retrair. No discurso do Trump, não é a primeira vez que ele faz isso, repare, não existem aliados ou amigos dos Estados Unidos. Existem apenas competidores, nações com as quais os Estados Unidos têm que negociar e que a relação é sempre de perde e ganha. É o oposto da visão liberal, tá? A visão liberal é, olha, com relações de comércio, por exemplo, todas as nações saem ganhando. Não, aqui é estritamente perde e ganha. E se eles estão ganhando é porque a gente está perdendo, vamos ter que reverter isso. Vamos usar todas as nossas cartas à nossa disposição, inclusive a ameaça, inclusive a chantagem, para conseguir melhorar os nossos termos e sair na vantagem com relação aos outros países. E vamos cortar tudo que não esteja em nosso estrito autointeresse imediato. Então ele já fez uma ordem executiva aí dizendo que os Estados Unidos vai sair da OMS. Estados Unidos gasta algumas centenas de milhões de dólares por ano na OMS. Do ponto de vista do orçamento federal é pouca coisa. Mas eles são diretamente beneficiados? Não. Então vamos sair. E vão assim desmantelando toda uma estrutura de órgãos multilaterais que foi criada pelos Estados Unidos, no pós-Segunda Guerra, que é quando os Estados Unidos finalmente
adotou uma posição no mundo, uma posição global que condizia com o seu tamanho e com a sua força, como um grande pilar da ordem liberal, da ordem internacional liberal, que é o que está sendo desmantelado agora. Começa com a OMS. Já avisou, vai botar tarifas para todos os lados. Ele, inclusive, falou no discurso novamente de criar uma autoridade fiscal para o exterior, né? Para coletar tarifas do exterior e assim poder pagar menos impostos internamente. Bom, nós que já vivemos aqui com novas tarifas recentemente aqui no Brasil, sabemos, né? O consumidor interno também paga, isso se reflete no preço que ele paga. Trump quer sair de guerras, isso a princípio pode ser muito positivo, né? Mas ele quer sair de guerras no sentido de não que evitar conflitos, mas dizer esses conflitos não têm nada a ver com a gente. E daí, se você não tiver a presença dos Estados Unidos ali, bom, você vai ter um mundo mais caótico ou com outras potências no lugar. O motivo de sair de guerras não é porque não, nós vamos conseguir mais ordem, mais paz, mais lei no mundo. Não, é porque custa dinheiro. Por fim, com relação à imigração também, fechamento geral. Quer reduzir brutalmente. O governo Biden teve uns 2 anos aí de descontrole nas fronteiras. Entrou muita gente ilegal. Hoje em dia o nível já está abaixo até do que era no fim do governo Trump, do primeiro governo Trump. Mas ele provavelmente quer reduzir ainda mais e quer reduzir principalmente os ilegais, né? Não acredito que ele vá deportar 10 milhões de pessoas, acho quase impossível isso, mas imagino que ele vai deportar algum número, alguma fração disso, pelo menos para mostrar que está fazendo, né? E acredito que sim, vai dificultar muito a entrada pela fronteira. Eu sempre digo, eu acho que sim, é direito de um povo, é direito de um país, se assim quiser, fechar suas fronteiras, não deixar que ninguém entre, nem imigrantes, nem refugiados, nem nada, tá? Agora, é um erro do país achar que é aí que mora o seu problema econômico. É um erro de diagnóstico. Os Estados Unidos ganha com a imigração, os Estados Unidos ganha com a importação. Dentro dos Estados Unidos, alguns grupos perdem, como, por exemplo, a velha classe trabalhadora industrial. Essa perde. Ou os jovens com baixíssima escolaridade. Perdem. Mas o efeito global na economia de mudanças como essa, mais tarifas e menos imigração, é mais tarifas, aumenta o preço do consumo. O consumo fica mais caro. Menos imigração, aumenta o preço da mão de obra. A mão de obra fica mais cara. Ambos fazem o quê? Preços mais altos na economia. Inflação, menos crescimento. Por outro lado, ele tem medidas econômicas que podem ir na direção contrária desse fechamento. E que vão ter o efeito contrário. Corte de impostos. Bom, corte de impostos é mais crescimento. E desregulação, especialmente na área ambiental. Tirar regras ambientais. Com certeza, no primeiro momento, isso vai significar, de novo, mais crescimento econômico. Tá? E, portanto, menos preço. Porque é mais crescimento porque você vai estar produzindo mais e, portanto, os preços vão cair. Então, uma coisa balanceia a outra. Portanto, e além disso, terceiro elemento aí, que pode trazer ganhos, pelo menos de curto prazo nos Estados Unidos, negociar diversos interesses americanos com outros países, Groenlândia, Canal do Panamá, usando inclusive a chantagem, inclusive a ameaça militar nesses casos. Com certeza, talvez ele não ganhe tudo o que ele está pedindo, mas ele pede 1.000, para se ele ganhar 500, já ganhou 500, melhor do que zero. Né? E acredito que a gente vai ver isso. No Panamá, talvez tarifas menores para navios americanos. Na Groenlândia, direitos de exploração, novas bases militares, não sei tudo que ele está querendo ali. Em alguns casos, talvez ganhe tudo que ele está pedindo. Vai chegar no Brasil também, pode ter certeza que ele vai mirar o Brasil em algum momento e vai querer alguma coisa de nós. Essas 3 coisas vão trazer ganhos de crescimento para os Estados Unidos. Então não é impossível que ao longo desses anos a gente veja, ao mesmo tempo, crescimento econômico, ganhos para a classe trabalhadora, Estados Unidos vitorioso em diversos conflitos com países que antes seriam considerados aliados, mas agora são só competidores deles. Poxa, Joel, então você tá de bonezinho do Trump já? É sucesso total? O que eu quero frisar aqui, e que acho que é o mais importante, é aquilo que não é visto quando a gente faz essa descrição. Qual é a conta
dessas mudanças? Quem paga essa conta? São 3 coisas aí que ele vai fazer para trazer ganhos para os Estados Unidos, na verdade 4, né? O fechamento econômico, corte de impostos, desregulação e negociação com vários países, por interesses. O que se cria aí de conta? O que vai ter que ser pago e quem vai pagar? Donald Trump escolheu quem ele quer que pague essa conta. É alguém que a gente não lembra que existe, que a gente não vê diretamente, portanto a gente esquece. Mas que chega. É o futuro. Desregulação ambiental piora na situação ambiental, climática, mais desastres climáticos. Os Estados Unidos vive vários deles, nós também, o mundo inteiro. Isso é uma conta partilhada com o mundo inteiro, né? É o crescimento às custas do nosso futuro. Outro ponto, corte de impostos. O que isso causa? Mais dívida pública. Hoje em dia, do ponto de vista econômico, a grande preocupação de analistas com os Estados Unidos é o endividamento. Os Estados Unidos já parte de uma situação de déficit primário bastante elevado. 24 encerrou com déficit nominal, na verdade não primário, nominal, de 5,6% do PIB. Isso pode subir para mais de 6% em 2025, de acordo com algumas estimativas, né, dos planos que o Trump já revelou. Por fim, na relação com os aliados, o que está sendo perdido aí no longo prazo? A cooperação internacional, a boa-fé com os Estados Unidos, a ordem mundial liberal que os Estados Unidos criou. Ela está sendo desmontada. É importante, embora possa não parecer para o Trump, é importante sim ter aliados. É importante sim formar grupos com aqueles que querem cooperar com você para crescerem juntos. E se ele não fizer, outros vão fazer. É um momento muito estratégico para a China, por exemplo, para crescer na América Latina. Enquanto o Trump usa chantagem para conseguir o canal do Panamá, a China oferece investimentos. Para que lado os países vão, né? Existe uma crítica aos Estados Unidos que achei muito bem embolada sobre relações internacionais, né? A China quer fazer relação com a gente, oferece investimentos, faz planos. A China não é boazinha não, tá, gente? Ela sai ganhando de tudo isso. Mas ela oferece investimentos, quer fazer a Rota da Seda, enfim, oferece coisas para o país. O que os Estados Unidos oferece? Uma palestra sobre democracia. Não é exatamente a coisa mais atraente, né? E com o Trump, nem isso. Nem isso. O que ele oferece? Chantagem. Se curve a mim, eu vou te dar um tapa na cara. Vai produzindo, vai destruindo a boa-fé com os Estados Unidos. Não tenham dúvida disso. Então a estratégia do Trump, se ela seguir por essas linhas, que são as linhas que ele desenhou no discurso, na campanha e já em algumas medidas iniciais, ela é uma linha que sim, pode ser que cresça a economia americana, mas ela é uma linha de erosão do clima, das contas públicas e das relações internacionais. É queimando esse capital, às vezes intangível, que você tem, né? A dívida pública não intangível, bastante tangível, em nome do crescimento agora. Isso é uma nação em declínio e que vai aprofundar o seu declínio. Quer dizer que tudo vai ser ruim? Não. Eu acho que pode ter coisas aí que podem sair coisas boas. O departamento do Elon Musk, será que ele não vai descobrir jeitos de tornar mais eficiente a economia americana? Pode ser. Será que não vai descobrir cortes? Pode ser. Agora, esses cortes vão ser em trilhões de dólares? Difícil. E se forem, eu aposto que não vão ser inócuos, vão fazer muita gente sofrer e muita gente vai repensar o seu voto. Avanço tecnológico, pode ser que venha? Espero que sim. Mas vai ser tal que permita resolver a questão climática sem sacrifícios? Duvido muito. E ela está aí, gente, ela é real, ela está acontecendo nos Estados Unidos, no Brasil também. E a gente está pagando um preço cada vez mais alto. Enfim, Trump está sacrificando o futuro em nome de um grande presente, de um presente brilhante. Não é um caminho estratégico de quem quer que sua nação prospere no longo prazo. É preocupante, sim, porque inclusive puxa o mundo com a mudança climática, com
A pior econômica dos Estados Unidos, se vier uma crise de confiança com o dólar, isso é mais distante. Mas tem um limite. O endividamento nunca é eterno, nem para os Estados Unidos. E a ordem internacional também, ela já está bastante debilitada. Um chacoalhão ela pode ficar ainda mais. O imperialismo americano é ruim? É muito ruim. Mas provavelmente ele é menos ruim do que outros imperialismos que vão conseguir crescer no vácuo americano. Outra coisa boa que os Estados Unidos têm, eu acredito que pequenos tiranos e ditadores que têm o mesmo estilo do Trump, esses ele consegue intimidar muito bem. Ele sabe, o Trump é muito imprevisível, né? Se um Maduro, por exemplo, botar suas asinhas de fora e quiser dominar a Guiana, ele não sabe. Talvez ele leve bomba. Então ele fica mais intimidado. Isso funciona. O Trump intimida. Agora, potências mais estratégicas, que jogam mais abaixo do radar e com um pensamento mais de longo prazo, talvez essa estratégia mais das bravatas e ameaças do Trump não funcione tão fácil. É o caso da China. Eu não duvido nada se nesses 4 anos a China tiver ganhos estratégicos no mundo. Também não é uma certeza. A China tem um monte de problemas dela também. Crescimento, população, enfim, tem uma série de problemas. Mas tá tudo aí. E se o Trump for inteligente, ele não vai cooperar com isso. Se o Trump for verdadeiramente inteligente, ele vai entender que fazer a América, né, os Estados Unidos grande, significa projetar no longo prazo e projetar um mundo que coopere com os Estados Unidos. Porque essa ordem mundial liberal que os Estados Unidos criou, ele estava no topo, ele está no topo dessa ordem. Ele gasta muito, e nem cada um desses gastos dele, nem todos têm retorno direto para ele. Mas o resultado geral é o mundo que os Estados Unidos criou. E isso que ele está querendo destruir agora, porque custa dinheiro. São as escolhas. Que bom que a gente vive num mundo em que a população pode escolher diferentes caminhos, mesmo que seja para errar.